Boa noite, graça e paz. Que bom ver você aqui hoje. Que bom que você está aqui. Você fez a melhor escolha da tua vida, a escolha de estar na casa de Deus. Amém? Nós podemos estar em vários locais. Você que está nos assistindo também pelo Facebook, pelas redes sociais, também você fez a melhor escolha. Nós temos muitas opções, muitas e muitas opções. Mas a melhor escolha é escolher por Deus, porque um dia nós vamos morar com Ele. Agora Deus é tão justo, que Ele não vai obrigar ninguém que não quis se relacionar com Ele aqui nessa terra. Ele não vai obrigar a morar no céu. Estão entendendo? Ou seja, a escolha, a decisão, ela é feita aqui e agora. Porque morrer é a maior de todas as certezas que nós temos. Um dia nós sabemos que vamos morrer, porque isso faz parte de nossa vida. Nós vamos morrer, isso faz parte. Você entende isso, que um dia você vai morrer? A grande questão é que, na realidade, nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para morrermos, nós não fomos feitos para adoecermos, nós não fomos feitos para envelhecer. Porque quando Deus soprou sobre nós o seu fôlego de vida, Ele soprou sobre nós a vida dele. E Deus, Ele é eterno, Deus não envelhece e Deus não adoece. Por isso que há em nós uma certa revolta, e essa revolta é compreensível quando a gente vê que a gente está adoecendo, quando a gente está envelhecendo e quando a gente está morrendo. Porque na realidade, quando Deus me fez e te fez, lá no princípio, na origem, o homem não envelhecia, o homem não adoecia e o homem jamais morreria. Então hoje, essa existência caída nos faz ficarmos em revolta. Você compreende isso? Amém? Então feche teus olhos nesse momento agora. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o teu senhorio. O Senhor tem todo o controle nas tuas mãos. Agora, Pai amado, que o homem realmente desapareça, que o Senhor cresça, que o Senhor fale conosco, que se cale toda e qualquer voz que não seja do Senhor. Abre nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz e dá-nos também, ó Pai, disposição, coragem para colocar a Tua palavra em prática, que nós possamos verdadeiramente ouvir e obedecer, em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos agora para Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém? No versículo 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Versículo 17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Amém? Vamos
ficar por aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero continuar falando sobre aliança, tá? E para que vocês entendam a questão da aliança, aliança na Bíblia é um tripé. Primeiro, uma promessa de Deus, então ele diz o que vai fazer. Segundo, uma responsabilidade humana, ou seja, como os homens devem responder. E terceiro, um sinal, algo visível que lembra o pacto. Então ele é simples, direto, extremamente prático. A primeira aliança é a aliança da inocência, ou seja, essa aliança da inocência foi o que nós lemos agora. Por quê? Porque foi antes do pecado. O homem, ele tinha algumas responsabilidades. Que responsabilidades? Ele tinha que frutificar e multiplicar, ele tinha que dominar a terra, ele tinha que cultivar e cuidar e cultivar o jardim, o Éden. Ele podia comer livremente de toda e qualquer árvore, mas não podia comer da árvore no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele podia governar, administrar, expandir o reino e viver em obediência, mas não podia tocar naquela árvore, muito mais comer daquela árvore. Então, se ele obedecesse, seria uma vida plena, sem doença, sem enfermidade e sem morte. Eu vou repetir: se ele obedecesse, seria uma vida plena. O que é uma vida plena? Lá na aliança da inocência: sem doença, sem envelhecer e sem morte. Vamos adiante. Amém? Então aqui que eu quero parar com vocês, e agora eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso. Quem aqui não adoece? Quem aqui está livre de adoecer? Quem aqui está livre de envelhecer? Quem aqui está livre de morrer? Nenhum de nós, a começar por mim. Amém? Deu para entender? Então, por que nós adoecemos? Por que nós envelhecemos? E por que nós morremos? Porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. Amém? Então, primeiro, Deus fez para que a gente pudesse frutificar e multiplicar. Ou seja, o desejo de Deus é que a gente cresça, evolua. Estão entendendo? Agora, por que a gente fica chateado, aborrecido, quando a gente não consegue crescer? Quando a gente não consegue evoluir, quando a gente parece que está patinando e fica no mesmo lugar? Porque isso é contrário à lei de Deus. Se tu plantar uma semente, a semente vai permanecer para sempre semente, ou ela vai crescer e depois frutificar. Estão entendendo? Pega agora um pet, um cachorrinho, um gatinho, um coelhinho, qualquer animal. Ele vai ficar sempre pequenininho ou ele vai crescer? Embora que a gente goste quando ele é pequenininho, né? É tão fofinho. Mas ele vai crescer. Agora olha para a minha vida, olha para a tua vida. É bom você permanecer sempre estagnado, sempre parado? Ou não parece uma maldição? Parece que você está que nem aqueles hamster, né? Naquelas rodas, corre, mas não sai do lugar. Eu quero dizer para você que Deus não te fez assim, para você permanecer no mesmo lugar. O normal de Deus é você multiplicar e crescer. A lei de Deus é crescimento. Ou seja, Deus quer que você cresça, Deus quer que você evolua, Deus quer que você dê frutos, Deus quer que você seja alguém que, primeiro, mude. E eu falei, mas eu repito, a mudança é algo importante. Por quê?
Eu mudo quando eu saio, por exemplo, de um apartamento, eu vou para uma casa. Eu mudei. Mas eu posso fazer o caminho inverso. Sair agora do apartamento e voltar para uma casa. Ou seja, a mudança, ela é reversível. Eu posso voltar atrás. E a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas Deus se agrada daqueles que avançam e avançam para vencer. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é aquela que marcha contra as portas do inferno e prevalece. Estão entendendo, queridos? Deus nos fez para crescer. Deus nos fez para evoluir. Então a pergunta que não deixa da gente pensar é: por que eu não cresço? Por que eu não evoluo? Por que eu fico patinando? Quando você resolve o passado, você ajusta o teu presente e você decide o teu futuro. Então, passado resolvido é futuro decidido. E passado resolvido é quando eu aprendo a olhar para o meu passado, não com sentimentos de culpa. Eu tenho que riscar essa palavra culpa do meu dicionário e entender que o passado serviu e serve para eu extrair lições que eu tenho que corrigir a minha rota no presente. Porque errar é humano e todos nós erramos. Mas nós não podemos permanecer nos mesmos erros. Agora, não podemos também ficar só olhando para frente, para o futuro, porque a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus. E não diga no teu pensamento, ou seja, na tua mente: eu vou para aquela cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque a palavra de Deus diz: você não pode fazer isso. Você deve dizer: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, eu vou e lá farei isso ou aquilo. Mas antes vai dizer: se for da vontade de Deus. Tu vai orar no sentido: Deus, abre as portas, tem que abrir, fecha as portas, tem que fechar, mas antes, faça-se e cumpra-se a tua vontade. Amém? Amém? Queridos, hoje eu quero ensinar vocês. Eu quero que vocês compreendam realmente a palavra aliança e aplicação. Então, em primeiro lugar, Deus fez para que eu e você pudéssemos frutificar e multiplicar. O que você está multiplicando? O que você está frutificando? Então, o primeiro passo é mudança, mas o segundo passo é transformação. Romanos 12:2. A palavra lá é metanoia no grego. E essa palavra metanoia é uma mudança de mente, que é além de mudar, é uma transformação de mente. Então essa palavra metanoia no grego é mudança de mente. E qual mente que eu preciso ter? Não mais a mente carnal, mas a mente de Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo pensava, agir e reagir como ele agia e reagia. Ou seja, eu preciso ser guiado e dirigido totalmente pelo Espírito Santo. Pastor, isso é possível? Sim. Gálatas capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, mais ou menos isso, fala sobre as obras da carne, que é gritaria, blasfêmias, discussão, inveja, ciúmes, e aí tu coloca tudo que é ruim. Mas a obra do Espírito é amor, fé, esperança, paz, benignidade, bondade, domínio próprio. Sobre essas coisas não há lei. Então, quando eu sou guiado e dirigido pelo Espírito Santo, eu saio do processo de mudança e eu entro num outro estágio.
um outro nível, que é um processo de transformação. A partir desse momento, o que acontece comigo? Eu começo a ter experiência com Deus, eu começo a entender e reter a palavra de Deus, eu começo a obedecer a palavra de Deus, eu começo a ajudar outras pessoas, porque eu sei o que é certo, eu começo a ser coerente entre o que eu prego e o que eu vivo, e as pessoas sentem a diferença quando eu chego, porque eu sou luz, eu sou sal, eu sou um vaso de Deus e Deus me usa. Mas Deus não quer que eu apenas transforme, porque a transformação é irremovível, é irreversível, eu não volto mais da onde eu saí. Quando você for transformada pelo poder dos céus, você vai começar a se mover no Espírito, e você vai ver coisas tremendas, você vai ter experiências sobrenaturais com Deus, e você vai sentir a presença de Deus, e as pessoas que estiverem ao teu redor vão sentir também essa presença. Mas Deus tem outro nível ainda, que são para poucos. Mas essas pessoas, quando chegam nesse nível, elas estão com o pé na terra, mas a mente no céu. As pessoas que chegam nesse nível, que é o nível de transbordo, ele nunca falta para ele está sempre cheio. E as pessoas que estiverem ao seu redor, comem e bebem e se fartam do alimento e da água espiritual, água viva que jorra diante do trono de Deus e nos enche. Você está compreendendo isso? Eu não sei você, mas quando nós nos conectamos com Deus, quando nós começamos a nos relacionar de uma forma apaixonada por Deus, quando nós deixamos a carne e matamos a carne, e temos a compreensão viva que nós já morremos para o mundo, mas vivemos para Deus, nós acessamos esse nível espiritual. E esse nível traz paz, a paz que excede toda a compreensão humana. Esse nível traz uma alegria indizível, esse nível traz um transbordo de felicidade, de completude, de vida plena, de João 10:10. O ladrão, a primeira parte, veio para roubar, matar e destruir. A segunda parte, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida plena. É uma vida que você já mudou, você já passou para a transformação, e da transformação você está agora transbordante de Deus, cheio do poder de Deus. Você é usado por Deus de uma forma extraordinária. O impossível se torna fácil porque você é apenas um vaso. A unção de Deus, ela atravessa o céu e percorre você pelos seus membros, e o milagre acontece. É isso que Deus quer na realidade, uma igreja cheia do seu poder. Mas esse poder não é para mim, esse poder não é individual, esse poder é para ser usado para o benefício da igreja. Esse poder é quando você estiver com um amigo, uma amiga, um parente, Deus traz revelação do trono, palavras ocultas, sentimentos escondidos, que só Deus pode trazer. É quando você está cheio do poder de Deus,
e você está visitando alguém, e Deus fala, bota a mão que eu vou curar. E você impõe a mão, e Deus cura na hora. Você sente o poder atravessar você, e você é apenas um meio. Você é apenas um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Você está sendo usado por Deus, e o Espírito Santo em ti sacode naquele momento e diz, ora pela Maria, ora pela Fátima, ora pelo Felipe, porque eles estão precisando de ajuda. E se você não orar, o diabo pode matá-lo. Vocês estão entendendo? Esse é o nível hard. Esse é o nível máximo que os heróis da fé viveram. Pastor, é para mim. Se você acreditar, é. Se você crer, é. Nem todos receberão, porque nem todos crerão. É a fé, é a certeza, é você querer, é você realmente desejar de todo o coração, aí Deus vai agir. Qual é a minha responsabilidade? Dominar a terra. Deus nos fez para dominar a terra, Deus nos fez para dominar a nós mesmos, mas e hoje? O homem é dominado por plantas, cigarro, álcool, cocaína, heroína, e assim vai. Enquanto que nós devíamos dominar tudo e sobre todos, mas principalmente a nós mesmos. Não dominamos nem a nossa ira, não dominamos a soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, nos achando melhor que os outros. Dominar a terra começa pelo autodomínio, o autogoverno. E Deus quer que você consiga dominar as emoções, os sentimentos, os pensamentos, as vozes que te acusam dentro da tua mente, e você sabe que existem essas vozes. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Eu só consigo governar quando o Espírito Santo me governa. Eu só consigo governar realmente e totalmente quando o trono do meu coração for completamente do Senhor. O eu sai bem para fora e diz, Deus, ocupa, porque esse lugar é teu. Total, eu já morri. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Se você não quiser morrer para si mesmo, se você não quiser morrer no teu pecado, para as tentações, você não vai conseguir viver para Cristo. Por isso que Paulo falava, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Já estou morto. Só quem morreu verdadeiramente para o mundo consegue falar uma palavra dessa. Cultivar e cuidar do Éden. Pastor, o que Deus queria? Que o Éden se tornasse toda a terra. Que Adão começasse a expandir o domínio de Deus sobre a terra. Pastor, isso eu entendo lá no passado, mas e agora no presente? É a mesma coisa. Deus quer que a sua igreja, o seu reino, ganhe posições, ganhe terreno, ganhe espaço nessa terra. Mas para isso também nós temos que cuidar, que é a proteção. Proteger de quê? Da guerra espiritual que sempre existiu e continua existindo até hoje.
Essa guerra espiritual é contra as forças do mal. E quem é que eu vou cuidar hoje? Primeiro, cuida e vigia a tua mente. Cuida e vigia o teu coração, os teus pensamentos, os teus sentimentos. E depois, cuida da tua família, dos teus filhos. O que Deus vai cobrar de você. Por que você não cuidou? A gente cuida como, pastor, orando por eles. A gente cuida como? Sendo exemplo para eles. Eles podem até se desviar por um tempo. Mas a palavra de Deus diz, Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Independentemente de onde estiverem, eles podem estar longe de nós, mas jamais estarão longe das nossas orações. As nossas orações alcançarão eles. E o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Por isso seja exemplo. O exemplo não é a melhor forma de servir. Preste atenção, eu vou repetir. O exemplo não é a melhor forma de servir. O exemplo é a única forma de servir. Se você não for coerente entre o que você prega e o que você vive, me perdoa, com todo o amor, talvez nem você se salve. Eu não quero o teu sangue nas minhas mãos. Eu quero falar a verdade aqui, porque eu vou ter que prestar contas de todas as palavras que eu falo da minha boca. E eu não estou falando aqui para agradar homens, estou falando para agradar a Deus. Começa por mim essa responsabilidade, começa por mim essa necessidade de colocar a minha casa em ordem, para que não venha a palavra de Deus dizendo: coloca a tua casa em ordem, você vai morrer. Assim como o profeta Isaías falou para o rei Ezequias: o Senhor disse, tu vais morrer. Ele já estava doente, e uma doença que levaria ele para a morte. O rei tirou as vestes reais, colocou o pano de saco, se humilhou, jogou terra por cima de si mesmo, como forma de humilhação, disse: Senhor, eu sei que eu errei, mas eu procurei ser fiel, me dá uma nova chance, me dá uma nova oportunidade, não me deixe morrer. E o Senhor ouviu o gemido e a oração desse rei, e disse para o profeta: volta novamente, porque eu vou dar uma nova oportunidade. E Isaías disse para o rei: Deus ouviu a tua oração. 15 anos será acrescentado a partir de hoje, mas continua colocando a tua casa em ordem. Estão entendendo, queridos? Nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, a começar pela nossa vida e a nossa família, nossos filhos. Deus disse: coma livremente de tudo que está no jardim. Deus me deu liberdade, Deus te deu liberdade para fazer muitas coisas, mas a Bíblia diz que nem tudo eu posso, nem tudo convém, nem tudo é agradável, nem tudo vai edificar. Então cuidado, tem coisas que não são mal propriamente dito, mas a Bíblia diz: fugir do mal e da aparência do mal.
Tem coisas que não é um mal em si, mas aos olhos dos outros pode parecer escândalo. Foge, evita. Não deixa que alguém possa ir para o inferno por tua causa. Pela liberdade que Deus te deu, pela consciência que Deus te deu, mas daqui um pouco pode associar o mal. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que Deus está falando para você não fazer? E você ainda insiste. Quais são teus amigos que o Espírito Santo já disse: não é bom amigo? Sai, fica longe, mas você insiste. Estão entendendo, queridos? O Espírito Santo traz tudo à luz, tudo é revelado pelo Espírito Santo, mas às vezes nós desobedecemos, às vezes nós não queremos ouvir a Deus, e sabemos que Deus está dizendo: te afasta, fecha a porta, e você continua com essa amizade. Deus quer que você seja governante e não governado. Deus quer que você administre. Deus quer que você expanda o reino dele. Deus quer que você viva em obediência, mas não toque na glória de Deus. Amém? Assim sendo, nós vamos estar em direção aos céus, onde jamais envelheceremos, jamais adoeceremos, jamais morreremos. Vale ou não vale a pena? A Bíblia diz que a nossa breve e momentânea tribulação. Então é breve, é momentânea a nossa tribulação. O que nós passamos aqui é pouco em relação à vida eterna. A Bíblia diz que se nós perseverarmos até o fim, ou seja, nos mantermos íntegros, fiéis, crendo no Senhor, nós seremos salvos. E a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação é pela graça, pelo favor não merecido, mediante a fé. Efésios 2:8. Amém? Agora vamos para outra palavra. Saímos da aliança da inocência e nós vamos agora para a aliança adâmica, de Adão e Eva, que é pós-queda. Vamos aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 em diante. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, descendência da serpente, e o descendente, que é Jesus, o descendente dela, da mulher. Ele, Jesus, ferirá a cabeça, e você, serpente, ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele o dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse,
Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela. Todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Amém? Essa aliança adâmica, o que fala? Fala sobre punição, mas também fala sobre redenção. Fala sobre maldição em relação à serpente, que é o diabo. Fala da maldição, da punição em relação à mulher. E fala da maldição, da punição em relação ao homem. Mas fala da redenção em relação ao sangue que foi derramado. Porque no versículo 21 de Gênesis 3:21, Deus fez vestes de pele de animal. Ou seja, teve um sacrifício, teve um sangue que foi derramado. E preste atenção, queridos, que daqui para frente nós vamos falar muito sobre sangue derramado. Então a justiça foi imputada. E esse animal que foi morto, ele era a sombra da vinda de Cristo. Então, em primeiro lugar, Gênesis 3,15. Aqui é a primeira passagem que fala sobre Jesus, que ele viria. E o que ele diz? Eu vou repetir novamente. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este, que é Jesus, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui já tinha uma promessa de redenção. Toda a Bíblia Sagrada, do Gênesis a Apocalipse, toda ela fala do plano divino de redenção. Toda a Bíblia Sagrada fala do projeto que Deus fez antes do mundo para nos salvar e nos resgatar. Amém? Você compreende isso? Quando nós começamos a compreender que Deus fez uma aliança, e essa primeira aliança, Deus já estava dizendo: o homem vai cair, e alguém justo tem que ser sacrificado, alguém justo tem que pagar essa pena, tem que ser punido. A minha ira, que é a ira de Deus, tem que ser despejada sobre alguém. Quem eu enviarei? Isaías capítulo 6. Isaías disse, porque Isaías foi levado até o terceiro céu, que é o céu de Deus: envia-me a mim. Mas na realidade o que Isaías estava dizendo foi o que Jesus disse na eternidade: Pai, o único que pode pagar, o único que pode ser redentor verdadeiro e que o Senhor vai reconhecer, sou eu. Nenhum homem conseguirá pagar, nenhum homem conseguirá cumprir com esse juízo. Então envia a mim. Vocês entendem que Deus, lá na eternidade, antes mesmo de criar todo o cosmos, antes mesmo de criar todo o universo, antes de criar o homem, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Deus é presciente, sabe antecipadamente. Deus então já estabeleceu um plano de salvação. Pastor, eu compreendi isso. Mas e aos anjos que caíram? E aos demônios que desobedeceram? Deus já trouxe uma punição, que é o inferno. Não tem redenção. Por que Deus
escolheu redimir? Por que Deus escolheu poupar o homem do inferno? Porque a Bíblia diz que o inferno foi feito para os demônios. Por que o homem, então, Deus resolveu dar uma segunda chance? Eu vou responder para você. Quando Deus fez o universo, quando Deus fez os exércitos celestiais, Ele fez através da sua palavra. Mas quando Deus fez o homem, quando Deus fez você, além da tua composição orgânica, que é terra, porque você vive na terra, Deus também soprou da sua própria essência, da sua própria vida, do seu próprio poder em nós. Então nós somos a coroa da criação. Nós somos o que tem de mais perfeito da criação. Estão entendendo? Quando Deus fez o homem, Deus não queria mais apenas um filho, porque Deus tinha um filho, Jesus Cristo. E Jesus era chamado de unigênito do Pai, filho único do Pai. Mas quando Jesus veio na terra e morreu por mim, morreu por ti, Ele disse: se o grão de trigo não descer na terra e ele não morrer, ele não pode produzir a 30, 60 e a 100 por um. Mas se ele morre, ele produz muito. Jesus, quando ele morreu, ele cumpriu todas as regras estabelecidas pelo Pai para a redenção da humanidade. Quando ele disse lá na cruz do Calvário: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Quando ele deu um grito e disse: está consumado, ele morreu. A Bíblia diz que ele foi ao Hades. E Hades aqui não era inferno, mas Hades é o mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos, ele tomou a chave da morte e do inferno. E quando ele voltou para os céus, ele não voltou mais sozinho. Ele carregou o seio de Abraão, que é o paraíso, que também era no Hades, debaixo da terra. E agora o paraíso está nos céus, junto do Pai. Ele morreu como unigênito do Pai, mas ressuscitou como o primogênito do Pai, porque agora ele levou uma grande multidão de adoradores e filhas para o Pai. Você compreende isso, queridos? Deus fez algo impensável. Deus fez algo improvável. Deus fez algo impecável. Agora, nós podemos chegar aos céus através de Jesus. João 14,6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e o juízo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, ele estava se referindo à primeira porta do tabernáculo, onde o povo de Deus passava. Essa porta se chamava caminho. Quando ele disse, eu sou a verdade, ele estava se referindo ao santo lugar, onde os sacerdotes iam servir o Senhor, trocando os pães asmos e acendendo novamente, ou reacendendo as chamas da vela, da menorá. E essa porta se chamava verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que era a terceira porta, que separava o santo do santíssimo lugar, ou o santo dos santos. Que uma vez só por ano, o sumo sacerdote podia entrar.
mas tinha toda uma obrigatoriedade. Ele tinha que não enxergar mais, nem a ponta do nariz, nem a ponta dos pés. O lugar tinha que estar tomado pelo incenso. E ele não podia se ver, porque no Santo dos Santos, lá havia a glória de Deus, a Shekinah, a presença de Deus. Quando Jesus morreu, santos ressuscitaram. Quando Jesus morreu, houve uma escuridão. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A largura do véu era impossível se rasgar, de tão grossa e tão forte que era o véu. Foi algo impossível, foi algo divino. Então agora, queridos, com a aliança da inocência e a aliança adâmica, nós sabemos agora que Deus tem um plano para mim e para ti. Amém? No próximo culto nós vamos continuar com a aliança noética, depois a aliança abraâmica, quer dizer, noética, depois mosaica, quer dizer, noética, depois abraâmica, depois mosaica, depois davídica, depois palestínica, até a nova aliança, que é a aliança do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé? Quero orar por você nesse momento. Sabe quem é que... Ainda não. Sabe quem é que vai morar no céu? Sabe quem é que vai morar no céu? Quem tem aliança com o Senhor. Não é por obras, porque a obra já foi feita na cruz do Calvário. É quando você reconhece o teu estado como pecador, você confessa a Jesus como Senhor, você acredita no teu coração que Ele é o teu Deus, que Ele já fez toda a obra, mas você obedece, e você ama, e você acredita, você se arrepende, essas pessoas vão morar no céu. Amém? Coloca a mão na altura do teu coração e diga para o Senhor: eu quero morar no céu. Eu te quero, Senhor, de todo o meu coração. Eu entrego a minha vida, a minha família, os meus negócios, tudo a Ti. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Eu estou renovando o pacto, eu estou renovando a aliança que eu tenho contigo. Escreve o meu nome no livro da vida e não permita que nada, absolutamente nada, venha me separar do amor que está entre eu e o Senhor. Nem anjos, nem potestade, nem altura, nem largura, nem profundidade, nada vai me separar de Ti. Eu entrego tudo em Tuas santas e benditas mãos, em o nome de Jesus. Quem crê, aplauda o Senhor em nome de Jesus.